Calbi Chaves. A história do ídolo do passado. Hoje eu estou trazendo um jogador de uma característica fora de série, porque na época dele, ele que era o lateral por excelência, ele apoiava por ninguém. E talvez, dentro daquele período, daquela época, não fosse o sistema tático ideal que ele empregava hoje. E existe uma função que hoje todo mundo destaca, quando ele não só marcava, como também era um jogador que fazia um apoio na segurança. Então, um jogador com a característica dessa, poderia ser um grande profissional, uma carreira brilhante. Estou falando do nosso amigo Everaldo, lateral direito do Ceará, grande jogador, uma passagem brilhante do nosso futebol. É um prazer, uma satisfação ter o nosso Bola ao Centro. Talvez para mim também é um prazer estar justamente participando com você. Eu fico satisfeito, fico feliz. E assim que cheguei, que eu te vi, você já me procurou. E a gente sente dentro da gente uma alegria. E tenho certeza que através dessa reportagem nós iremos dividirmos as nossas alegrias, justamente que você lembrou justamente da época em que eu jogava futebol. Meu caro Everaldo, o início da sua carreira esportiva, aonde foi e como foi? Eu comecei na equipe de Santa Cruz, em Recife. Eu sou pernambucano, eu sou de Olinda. E comecei justamente em Santa Cruz, categoria de base, 76, 77. Vim começar a jogar como profissional em 78. Né? E do Santa Cruz, esse aí foi o início da minha carreira, realmente foi lá em Recife, no Santa Cruz. Do Santa Cruz, eu fui para o Vitória da Bahia. Quem me levou para o Vitória? Não, para o Vitória foi justamente na época em que eu estava com uma contusão no Santa Cruz, e eu me transferi para o Vitória através de indicações de alguns amigos meus que já jogavam no Vitória da Bahia. Depois eu vim para o Ceará. Aí eu voltei do Vitória para Santa Cruz e através justamente a indicação foi a indicação do Lula, na época com Dinos que foram me procurar, e também, se não me engano, era o Antônio Góes, o Peolino, que eram os presidentes que trabalhavam dentro do Ceará nessa época. Aí você chegou aqui no Ceará em que ano? 83. 83. E aí você ficou de 83 até quando no Ceará? Eu trabalhei no Ceará como jogador de futebol, eu trabalhei de 83 a 89, acho que abril de 89. Né? 6 anos se dedicando ao Ceará. Naquela época, né, existia muito isso, né? A gente se doava muito, a gente... Era aquele, adquirir um certo amor à camisa que hoje você quase que não percebe dos jogadores profissionais, apesar de que ele, a todo momento, estão beijando aquela camisa ali, né? Mas a gente sabe que não existe aquele amor, aquele apego que o jogador que tem uma passagem de 5, 6 anos dentro da equipe, de repente, é uma coisa bastante diferenciada. É verdade, né? Justamente porque também hoje é uma facilidade enorme do jogador sair rápido de um clube para outro, passa no máximo 3 meses. Os próprios campeonatos também são assim, né? São campeonatos de 3 meses, terminando 3 meses, o cara já sai e vai para outro. E a dificuldade também da geração nossa, é uma geração que tem dificuldade com relação à parte financeira também. Como você falou, às vezes o torcedor mesmo fala sobre isso, me lembra e pergunta também sobre isso. E nós jogamos muito com a boa camisa, aquela coisa que você passava. Até que eu passei uns 3 a 4 anos no Santa Cruz, passei 6 anos aqui, né? E nas outras equipes que eu trabalhei, depois do Ceará, foram equipes que eu passei um ano e pouco. Então, só que hoje você não vê mais isso, né? Hoje está mais... E uma coisa, em relação a treinador de futebol, nessa época que você chegou no Ceará, quem era o treinador do Ceará? Na época eu peguei o Caiçara, né? Nós trabalhávamos com o Caiçara. Até pelo Ceará na época, com relação a
Pincos, nós fomos campeões também com a Caiçara, né, que foi em 84, depois fomos bicampeões em 86, 86, no caso. Eu me diga uma coisa em relação ao time do Ceará, assim que você chegou, você se lembra da formação do time do Ceará? Como era esse time do Ceará? Os seus jogadores? Mudava muito, né, Calvin? Mudava muito. Agora teve uma equipe justamente que a torcida do Ceará, ela lembra justamente dessa equipe, que no caso era às vezes era o Washington, às vezes era Salvino, eu, Djalma, Ageu e Bezerra. O Serginho, que era o volante, que na época nós jogávamos só com um volante, o Serginho, o Rubens Feijão pelo lado direito, o Lira pelo lado esquerdo. Na frente, na ponta direita, o Catinha, o Petróleo, que jogava por dentro, que era o atacante nosso. E pelo lado esquerdo jogava o José Sodré, jogava o Josué, tinha o Bebeto também. Essa aí era uma das equipes que nós disputamos. Eu estava até conversando um dia desse com um amigo nosso. Nós disputamos aquele campeonato em que jogou na final do campeonato Curitiba e, se não me engano, Bangu. Não lembro qual foi a equipe que foi campeã. E desse ano foi 85. E eu estava olhando até uma placa velha, algumas coisas nossas que eu tenho. E nós fomos sétimo colocado numa competição daquela. Quer dizer, era um campeonato de 46 equipes, porque eram 22 estados, tinha 44 equipes. Depois passou a ser 46 porque entrou mais um outro estado. Foi dividido o estado e depois foi formado outro estado. Então passaram a ser 46. E o Ceará, naquela época, nós fomos sétimos colocados naquela competição, em que, não lembro se foi o campeão, se foi o Bangu, mas foi 85 campeões aberto, a gente do lateral tinha uma preocupação de atacar, e quando eu perdi a bola, sabia que o volante estava na sua e você fazia o volante. Hoje não tem mais isso. Hoje é uma facilidade enorme, mas é impressionante como os laterais eles têm a possibilidade de chegar até o meio do campo, principalmente quando joga numa equipe no 3-5-2, chega até o meio do campo com uma bola, e você tem só um jogador na frente, você não consegue bater aquele jogador, jogar para trás, jogar para o lado, mas não consegue fazer, principalmente procurar o importante que você não gosta, é ir para o fundo. E muitos vai para o fundo e não sabem bater bem na bola. Leandro, tu acha que hoje você jogaria melhor desse sistema tático novo que tem? Para você seria melhor jogar ou não? É uma outra geração, né, Galvin? Mas da maneira que eu jogava, como eu era um jogador que apoiava muito, e eu sempre falo para os meus alunos que o mais difícil do lateral é quando você chega da intermediária para frente. Porque a maioria dos laterais, ele chega da intermediária para frente, ele dá para trás, para o lado, volta, começa no goleiro, começa no volante, começa no zagueiro e fica sem ter muita criatividade. Então eu era um jogador que daquele setor para frente, eu criava. Eu fazia jogada, eu fazia tabela, eu penetrava por dentro, eu penetrava por fora. Eu, no fundo, era um jogador que tinha um dom, já tinha um dom, eu apenas prestava. Para mim, eu tinha que aprimorar muito, eu tinha que treinar muito, eu treinava demais para aperfeiçoar aquele dom que eu tinha. Tanto é que agora eu vim com o Petróleo, você viu que eu cheguei com o Petróleo. O Petróleo foi um dos artilheiros justamente do campeonato cearense, justamente com a bola que eu ia no fundo, que cruzava, batia bem na bola e ia pegar e fazer o gol. Então, hoje, não sei, Calvin, essa é uma pergunta tão boa, porque as pessoas sempre falam, sabe? Ah, não sei quem, mas o Pelé naquela época era o Pelé, hoje jogava, não sei quem era isso, gente. As pessoas daquela geração, elas iam se adaptar à parte orgânica de hoje, que é a parte física. Mas você já imaginou o Pelé, na época de hoje, com a internet, com isso, com as coisas que tem, com a evolução, né? O Pelé seria muito mais do que ele é hoje, ensina ainda mais, seria muito mais, porque ele tinha uma qualidade espetacular, que até hoje você procura e você não encontra um jogador. Não, estou satisfeito com a sua entrevista, eu acho que nós conseguimos resgatar um pouco a sua passagem no futebol, no grande profissional, e você foi e deixou inteiramente à vontade, você queria acrescentar algo que não foi perguntado. Eu quero justamente agradecer, estar participando dessa entrevista com você. Partige do Alça tem Alexandre Adir e Jandir. Chutou tão alto que a placa do Wilson a bola toca. A torcida então grita assim: fala,